no Pai. Ele não teme o mal, sua casa está sobre a rocha. Não se abala com más notícias. O seu coração está firme no Senhor, seu Deus. Como vai, amiga? Mulher da verdade, mulher de Deus, mulher que procura as coisas do alto. Sabe, amiga, hoje eu estava pensando sobre tempo, sobre horas, sobre relógio. E definitivamente o nosso relógio não é o relógio de Deus. O nosso relógio atrasa, o nosso relógio às vezes se apressa. Nós queremos as coisas para ontem, não é, amiga? Mas o relógio de Deus é um relógio tão perfeito, porque Deus ele pode ver o antes, o depois, Ele sabe de todas as coisas. E o relógio de Deus não é 24 horas. A própria Bíblia diz que um dia para o Senhor vale 1000 anos. Então, definitivamente, o relógio dele é o melhor, é perfeito. Por isso, se você está esperando as horas passarem e acha que nada vai acontecer, eu quero te dizer, descanse no tempo de Deus, porque Ele tem tudo perfeito no seu tempo. Esse é o recado para você, hein? Guarda o seu coração, não fique ansiosa, descanse, porque Deus sabe o que Ele faz. E o relógio dele nunca chega atrasado. Vamos conferir o programa? Estética Márcia Brito, embelezando você através de tratamentos como criolipólise, mantos, drenagem linfática, tratamentos faciais, botox, tudo com muita qualidade. Aqui na Estética Márcia Brito, estética de resultados, Rua Gêmeos 72, Conde Comercial Alphaville, perto da FIEB. Pastora Denise, amiga do programa Mulher da Verdade. Hoje no Viva Bem nós vamos receber o Dr. Germano Souza. Ele que é doutor em cardiologia pela Faculdade de Medicina da USP, médico assistente do Instituto do Coração de São Paulo e coordenador da Unidade de Insuficiência Cardíaca do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Seja bem-vindo ao programa Mulher da Verdade e ao nosso quadro Viva Bem. Obrigado, doutora Alessandra, muito obrigado. E o assunto de hoje vai muito interessar você, fique atenta. Nós vamos falar sobre o envelhecimento das artérias. O organismo interno também envelhece, mas como você pode prevenir? Doutor, vamos esclarecer qual é a definição de DAC? DAC, na realidade, é uma abreviatura de doença aterosclerótica coronária. Ou seja, aterosclerose, ou seja, placas de gordura na artéria coronária. As artérias coronárias são as artérias que irrigam o coração. Então, a definição é infiltração de gordura na parede das artérias que irrigam o coração. É isso que causa geralmente angina, infarto. E como é que um DAC se desenvolve no organismo? A DAC, a doença aterosclerótica coronária, ela se desenvolve desde muito cedo. Estima-se que desde talvez a vida intraútero já exista o que a gente começa a pensar como o início da aterosclerose. Na verdade, a aterosclerose, esse processo de infiltração de gordura, ele é o processo natural
de envelhecimento das artérias. Então, isso começa desde, pelo menos, da pequena infância e progride ao longo da idade adulta até a idade mais tardia. Mas, desde cedo, desde a infância até na adolescência, já se reconhece a aterosclerose como já presente no indivíduo. Vou dar um exemplo para ficar mais prático. Tem alguns estudos com indivíduos, crianças e adolescentes, que faleceram por uma outra causa qualquer, um acidente automobilístico, alguma causa traumática, por exemplo. Nos estudos de necrópsia, abrindo o indivíduo, abrindo a artéria do indivíduo, da aorta principalmente, que é a principal artéria do coração, já existe na maioria dos indivíduos chamadas estrias de gordura. Então, já existe o depósito de gordura, que é um precursor da chamada DAC, já desde a infância e adolescência. Então, isso é um processo natural, acontece em praticamente todo mundo, mas uma pessoa vai ter um desenvolvimento cada vez maior ou menor de acordo com outros fatores predisponentes. Você falou que, inclusive, na gravidez é possível desenvolver isso. Por quê? Por causa da alimentação da mãe na gestação? Isso também. Como existem fatores de risco para a doença aterosclerótica. Na verdade, a criança, o bebê, na verdade, o feto, ele não vai ter, provavelmente, manifestações de aterosclerose, mas a origem da aterosclerose pode vir já da vida intraútero, porque existem diversos hábitos da mãe que influenciam não somente nos hábitos do filho, quanto no metabolismo, propriamente dito, do feto. O feto, uma vez formado, ele já está em contato com os fatores de risco. Se a mãe tem um estresse emocional, isso influencia no metabolismo do feto como um todo. Se a mãe tem diabetes gestacional, tem hipertensão na gravidez, tudo isso influencia no metabolismo do feto. Não que isso vá ocasionar aterosclerose na criança naquela fase, mas isso pode influenciar. É uma tendência a gente pensar que quanto mais precocemente começarem os bons hábitos, melhor o desfecho no longo prazo para esse indivíduo. Isso também se aplica à vida intraútero. E você está falando de bons hábitos no sentido geral, mas a alimentação, porque se a gente parar para pensar, atualmente a alimentação das crianças é o junk food que a gente fala, né? Elas comem muita coisa com taxa de gordura, taxa de sódio elevada, ou seja, não é pensar que uma criança, porque é novinha, é saudável, que não pode ter um envelhecimento precoce dessas artérias. Sem dúvida, esse é um problema, existem vários pontos aí muito importantes a serem debatidos, Alessandra. Primeiro é que esses hábitos que você tem na infância, você vai carregar provavelmente, se não corrigidos a tempo, para a adolescência e para a idade adulta. E aí, uma vez para a gente tentar modificar esses hábitos depois do adulto formado, isso é muito mais difícil, mas muito mais difícil mesmo. Então, é muito mais difícil corrigir um mau hábito aos 50 anos de idade do que aos 5. Então, é óbvio que realmente é muito importante a primeira educação alimentar e educação em termos de atividade física, por exemplo, desde a tenra infância. O outro lado é que isso pode não somente causar um problema na idade adulta mais tardia, mas cada vez mais nós temos doença aterosclerótica mais precoce. Então, nós temos uma tendência hoje de crianças obesas e hipertensas que não existia. Se você pegar uma foto de São Paulo na década de 30 ou década de 40, se você olha as pessoas no centro da cidade, as pessoas eram magérrimas, macérrimas. Então, as pessoas tinham um outro biotipo, por diversos fatores, né, que não cabe agora comentar, mas, de fato, mudou muito o hábito do indivíduo nas grandes cidades, principalmente, desde a infância, e isso reflete, sem dúvida, o que a gente está observando agora, que é um aumento enorme na incidência de doenças ateroscleróticas de todos os tipos, não somente coronariana, mas pelo corpo inteiro. Mais AVC, mais doença renal, mais doença nas artérias das pernas, por exemplo. Tudo bem, no próximo bloco você vai saber como prevenir a doença do envelhecimento precoce das artérias. Já volto. Olá, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com a Caftour para dar algumas dicas de viagem para vocês. E eu queria falar um pouco sobre passagem aérea. Você sabia que nós podemos emitir uma passagem aérea com até 1 ano de antecedência? Isso mesmo, você pode planejar a sua viagem com até 12 meses. E qual é a facilidade?
A facilidade é que quanto mais cedo nós planejamos a nossa viagem, menor é o custo da passagem. Também podemos parcelar em várias vezes no cartão de crédito. E quando chegar a data da sua viagem, a sua passagem já está totalmente paga. Nós trabalhamos com destinos nacionais e internacionais e todas as companhias aéreas. Qualquer dúvida, nos consulte. Cafitur, te levamos mais longe. A beleza real da moda plus size você só encontra no Centro Comercial de Alphaville, na loja Malvon. É isso mesmo, fica na Calçada das Margaridas, 181. Telefone 4195-5142. Venha descobrir a sua beleza real aqui na Malvon. O quadro Viva Bem de hoje está falando sobre a doença do envelhecimento das artérias. A meu lado, nosso convidado para lá de especial, o médico assistente do Instituto do Coração de São Paulo, o doutor Germano Souza. Doutor, antes de falarmos da prevenção, eu gostaria que o senhor pincelasse um pouquinho para nós quais são os sinais e sintomas para a pessoa saber quando ela está já com esse quadro. Muito bem, a doença aterosclerótica coronária, a DAC, essa doença ela é extremamente traiçoeira. Silenciosa. Exatamente, ela é traiçoeira porque, via de regra, ela é assintomática. A maior parte das pessoas que têm aterosclerose já estabelecida, eles não têm manifestação clínica nenhuma. Você vive tranquilamente, faz atividade física frequentemente e não sente absolutamente nada. Isso porque não é qualquer tipo de infiltração de gordura nas artérias que vai causar um sintoma como uma dor no peito ou falta de ar. Agora, quando se desenvolvem esses sintomas, os mais frequentes são esses: dor no peito e falta de ar. Agora, pode acontecer também o paciente ter um pouco de palpitações, mas sempre associado, via de regra, a algum grau de dor no peito. Essa dor, quando acontece, ela está mais relacionada aos esforços ou ao estresse emocional. Então, se você tem uma dor que vem no peito ou um desconforto, muitas vezes, que aparece principalmente quando você faz um esforço físico, diferentemente do que aconteceu há algum tempo atrás, vamos supor que o desconforto seja um pouco diferente. Isso já é motivo para você, pensar, pode ser que eu tenha doença coronariana. Mas mais importante para o médico não é somente se o paciente teve ou não esses sintomas, mas importante também é saber a carga de fatores de risco para isso, né? Então, hipertensão, diabetes, colesterol alto, cigarro, história da família. Então, se um paciente tem um desconforto no tórax, mesmo que não seja tão específico assim, mas ele tem uma carga alta de fator de risco, a gente precisa investigar com mais cuidado. Ao contrário, uma pessoa que pode estar um pouco ansiosa, pode descrever muitas vezes algumas dores torácicas que podem mimetizar uma doença coronariana, mas se tem uma baixa carga de fatores de risco, a probabilidade de ter doença coronária é menor. Agora, a gente está falando isso de um adulto, né? Eu me lembro, não sei atualmente, mas pediatra dificilmente fica pedindo exames, faz aquela auscultação lá no coração da criança, tudo, mas não tem exame detalhado, a não ser que tenha um sintoma. E o exame de sangue, quando mostra colesterol, por exemplo, isso pode ser um fator também para ficar de olho no coração? Sim, na realidade, dificilmente, raramente você vai ter manifestação de doença coronariana numa criança, né? Então não deu tempo ainda de desenvolver, salvo algumas exceções. Tem algumas doenças genéticas raras que podem causar obstrução coronariana já muito precocemente, mas isso é realmente muito raro. Por isso, os pediatras estão preocupados com outras doenças que podem se manifestar mais precocemente do que a aterosclerose. No entanto, é importante já enfatizar a prevenção
dessa doença já nessa fase da vida também. O colesterol alto tem alguma coisa a ver? Pode ser um sinal para a doença? Pode. Quando eu me referi a doenças genéticas raras, uma delas é a chamada hipercolesterolemia familiar. Existe uma doença que ela é geneticamente mediada e a criança, por melhor que seja a dieta dela, ela vai ter uma tendência a formar aterosclerose mais precocemente. Então, o envelhecimento das artérias vai ser mais acelerado. Nós estamos falando de uma doença raríssima, em que o colesterol pode passar de 1000, por exemplo. Então, mesmo uma criança pode ter isso, mas isso é raro. Isso é absolutamente raro. Vamos deixar nossos telespectadores tranquilos de que realmente isso não é a regra, isso é uma absoluta exceção. Como prevenir o envelhecimento precoce? Bons hábitos e, na verdade, um pouco de sorte também em termos de genética. Então, existem fatores de risco genéticos que são herdados, isso a gente não consegue mudar. Existem outros fatores de risco também que são não mutáveis, como a idade e o sexo, né? Por exemplo, o sexo masculino, ele tem uma certa desvantagem em relação à aterosclerose em relação ao sexo feminino. Quer dizer, o homem tem mais chance de desenvolver essa doença mais precocemente do que a mulher. Por quê? Porque, vamos perguntar ao senhor, mas ele, na verdade, nós estudamos isso já de alguma forma e, por exemplo, os hormônios femininos parecem ter um papel protetor nesse aspecto, porque nós observamos que existe uma diferença de incidência da doença nas mulheres que estão na fase ainda reprodutiva, mas a partir do momento que há a menopausa, essa diferença começa a diminuir. E depois de aproximadamente 8 a 10 anos após a menopausa, aí a incidência se iguala entre homens e mulheres. Então, provavelmente, existe um efeito protetor dos hormônios femininos e talvez alguns outros detalhes que a gente ainda não estudou muito bem. Mulher da verdade, tá vendo? Muito bom essa notícia. E, doutor, só para a gente finalizar, uma pessoa que já teve problema, algum indício, já colocou um stent, já fez alguma cirurgia, arrumou, ela tem propensão a ter outras vezes essa doença? Sim. Na verdade, essa doença ela não cura com a ponte de safena, com a ponte de mamária ou com a angioplastia. A gente tende a pensar na doença aterosclerótica como uma coisa pontual, mas ela não é. Ela é uma doença chamada crônico-degenerativa. Então, a preocupação, uma vez que você tem a doença, ela tem essa doença ad eternum. Então, e aquela situação em que precisou de uma angioplastia ou de uma cirurgia é apenas um dos tratamentos necessários. O tratamento mais importante, de uma forma geral, para a aterosclerose, é o controle dos fatores de risco. Então, para um paciente que já fez uma angioplastia, não é porque ele abriu aquela artéria que agora ele está livre do problema. Não, o problema continua, ele continua naquele ponto em que foi feita a angioplastia e continua em outros pontos também da artéria coronária. Continua, inclusive, em outras artérias, na artéria do cérebro, por exemplo, com risco de AVC, do rim, com infartos renais, aterosclerose da perna, você pode ter. Então, o melhor cuidado para a prevenção de novos eventos é o controle agressivo dos fatores de risco. É claro que uma pessoa que já teve um evento, um infarto agudo ou uma angina instável, já tem a doença, teve que fazer uma manipulação, geralmente tem uma doença mais agressiva do que uma pessoa que não fez ainda. Mas o fato é que, para a gente tentar frear essa tendência, nós temos que ser extremamente agressivos. Baixar colesterol, controlar a glicemia, redução de peso, redução da circunferência abdominal, fazer atividade física regular, redução do estresse, que é um problema seríssimo hoje nas grandes cidades, no nosso modo de vida. Ok, muito obrigada, doutor Germano. Espero vê-lo em breve aqui no nosso programa. E você, amiga do programa Mulher da Verdade, olha, não tem um ditado que diz que é melhor prevenir do que remediar? Boa alimentação, tentar não se estressar tanto, fazer atividade física sempre faz diferença na vida e na saúde de qualquer pessoa. E você, como mulher coluna dentro da sua casa, tem que puxar o resto da família. Pastor, é com você. Venha receber mais de Deus na sua vida. Igreja Apostólica Casa Firme, com os apóstolos Wissam e Denise Halaui. Aqui toda a sua família participa. Departamento Infantil, Ministério Zoe,
culto dos jovens, encontro da família. Aqui você encontra também uma deliciosa cafeteria, livraria e amplo estacionamento. Participe de nossas reuniões e sinta a presença de Deus no seu coração. Igreja Casa Firme, Alameda Tocantins, 1005. Acesse casafirme.com.br. Oi, amiga, vamos refletir um pouco nesta palavra, essa carta de amor de Deus? E ó, você pode reparar, a minha Bíblia é uma Bíblia do Mulher da Verdade. A nossa Bíblia é especial. Você já tem a tua? É super fácil adquirir. É só você escrever para nós ou escrever no www.cafweb.com.br. Lá você vai ver uma vitrine de produtos, inclusive a nossa Bíblia, e tudo que você quiser você pode adquirir na sua casa. Nós enviamos para você, não é legal? Não é lindo? Não é bênção? Pois é, nós temos que sempre nos manter alimentados, e essa é a carta que muda a história de qualquer pessoa, e vai mudar a sua também. Hoje, eu quero falar do valor de uma casa espiritual. Muitas vezes, nós damos mais valor à nossa casa humana e material, esquecemos que todos nós precisamos de um lugar espiritual para chamarmos de casa. Hoje em dia, nós usamos casa, uma igreja, um lugar onde a presença de Deus está, onde há reunião de um povo que crê numa mesma coisa, numa mesma fé. E isso não é de agora, não. Essa importância de congregar, de ficar perto com aqueles que se consideram filhos de Deus também, que estão vivendo na mesma fé, no mesmo compromisso, na mesma vontade, é uma coisa que cura, liberta e sara. Eu vou te ler agora um salmo de Davi, que fala sobre isso, olha, há muitos anos atrás. Davi era um rei, Davi era um escolhido de Deus, mas ele não menosprezava a casa espiritual. Vamos conferir? Está aqui no Salmo de número 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Vamos parar por aqui. Que coisa maravilhosa. O rei Davi estava comparando a casa espiritual como um ninho, um lugar de aconchego, um lugar onde você vai e é alimentado, onde você come espiritualmente. Nós temos que cuidar da nossa casa, a casa humana. Nós falamos tanto aqui, não é, amiga? Dar uma mudada, dar um carinho, higienizar, deixar ela bonita. É o cantinho mais importante. Às vezes você passa muito tempo no seu trabalho, ou seu marido, ou seus filhos na faculdade, na escola. E quando chega lá em casa, é aquele lugar que tem que ser o melhor lugar do mundo, tem que ser gostoso, tem que estar tudo do teu jeito. Isso para o teu corpo. Isso também para a tua alma faz bem. Agora, para o teu espírito, também, não é? Nós temos que ter na nossa casa aquele lugar onde a gente fica quieto, busca a presença de Deus, ora, abre a nossa Bíblia, lê um bom livro. Aquele lugar onde a gente pensa nas coisas de Deus. Ok, isso está maravilhoso, mas isso ainda não é a casa de Deus. É a tua casa onde você adora a Deus, onde você convida a Deus para entrar. Mas eu estou falando sobre a casa espiritual, esse lugar que não é uma privacidade, não é um lugar fechado, pelo contrário, é um lugar onde todos nos reunimos,
todos os que confessam que são filhos de Deus. Fica difícil você andar nessa terra sem uma casa espiritual. Você dizer, eu confio em Deus, eu amo a Jesus, eu sou a igreja. Eu e lá em casa nós somos suficientes. Se você pensa assim, é hora de você abrir o teu entendimento para o que diz a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que quando as moradas de Deus, o homem e a mulher, as famílias que amam a Deus se encontram, aí é uma presença maravilhosa. Ali o Senhor ordena a bênção. Então veja, para Davi era um ninho de paz. A casa espiritual que você vai escolher para você, aquele lugar que vai te alimentar, que vai realmente saciar a fome, não só sua, mas dos seus filhos, do seu esposo, de toda a sua casa, tem que ser um lugar muito especial. E não é também para ficar mudando, não. É aquele que você escolhe e você finca os seus pés naquele lugar onde você vai ser gerado e vai ser alimentado. Amanhã nós vamos falar um pouco mais sobre esse lugar, um lugar espiritual. Você precisa urgente se preocupar com isso, porque muitas vezes você está desgastada pela vida, cansada, e você precisa de um lugar de repouso. Para Davi, o rei, que tinha um palácio maravilhoso, ele considerava este lugar de encontro com Deus um ninho especial, um lugar de aconchego e de paz. Tem esse lugar para você, com certeza. Deus tem um lugar preparado onde você vai crescer na sua fé. Amanhã nós vamos falar de como tem que ser a sua escolha. Quais os critérios que você escolhe a tua casa espiritual. Te espero amanhã, amiga. Deus te abençoe. Doce Espírito, amado do meu coração, querido Espírito, quando a Tua presença vem, nós somos curados, nós somos transformados, tudo pode acontecer. Vem sobre nós. Doce Espírito, eu preciso de Ti. Doce Espírito, eu preciso de Ti.